Olá pessoal, aqui é o Jota com uma letra só e hoje eu vim fazer um vídeo especial à minha série favorita de todos os tempos. Esse vídeo vai conter muito spoiler, muito spoiler, porque eu vou falar tanto da primeira temporada quanto da segunda. Então se você não assistiu ainda, eu aconselho você a assistir, tem na Netflix. Se você não tem Netflix, assiste algum site, porque esse vídeo é sobre teorias de Scream, especificamente da série. Pode ser um vídeo um pouco diferente dos outros que eu tô fazendo no canal, mas eu senti vontade de falar sobre isso porque é um assunto que me interessa muito. Eu adoro coisas de assassinos e Scream, assim, gente, é a minha religião. Vale lembrar que as teorias que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo, algumas delas foram retiradas do site Bacon News, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que lá em 2016 eles fizeram várias teorias de Scream. Então muitas que eu vou falar aqui foram baseadas lá, outras baseadas no que eu interpretei da série, porque a série deixou muitas coisas em aberto e pelo fato de vai lançar uma terceira temporada com uma nova história, as questões ainda vão permanecer em aberto durante um tempo. Mas enfim, sem mais delongas, vou falar das teorias. Se você não assistiu, sabe que vai ter spoiler. Então vamos lá. No final da segunda temporada, é revelado que o Kieran era o assassino junto com a Piper. E que a Piper achou ele, assim, os dois namoraram. E eles decidiram iniciar um massacre, tanto para perturbar a mãe dela, Meg, e o pai, né? No meio dessa matança que eles não iriam conseguir parar. Como o Kieran mesmo fala, né? Que ele tinha problemas com a família e ela também já tinha aqueles distúrbios de ter sido abandonada e tal. Tá, mas a gente sabe também que o Kieran não agiu sozinho. E na verdade é muito difícil que o Kieran e a Piper tenham agido sozinhos, só os dois. Porque, não sei se vocês lembram de uma cena quando eles vão pra uma festa lá no orfanato das Irmãs Abençoadas. E tá tendo toda uma festa com máscara do Brandon James, onde eles suspeitam que o Noah pode ser a próxima vítima. E eles estão lá procurando e tal, e a gente encontra a Hayley, né, que já fala que fazendo aquela festa com o ficante dela, e foi um ficante que deu aquela ideia, que tava lá dizendo no cartaz, a Audrey e a Amy estão fazendo essa festa e convidam você. Mas a gente sabe que não foram elas duas, porque as duas estavam brigadas. Afinal, foi revelado que a Audrey mantinha contato com a Piper antes dela vir para Lakewood, que foi ela que falou da Emma e ela sabia também que a Piper era irmã da Amy, etc. Então ela também já estava brigada com ela, então não tinha como ela fazer essa festa, fica óbvio que foi o assassino. Mas o fato interessante é que o Kieran estava no grupo de protagonistas quando eles vão lá investigar o que está acontecendo. E aí tem a cena, né, que a Hayley, ela vai lá, tá com o assassino e tal, vai beijar ele. Interessante que a Hayley vê o rosto do assassino, só depois que ele coloca a máscara. Mas tudo bem. E aí ele mata ela, começa a esfaquear ela. E depois, e enquanto isso estava acontecendo, o Kieran estava lá embaixo. O Kieran estava com as outras pessoas. O que ficaria muito estranho, porque como o Kieran poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Então a primeira teoria que eu vou apresentar para vocês aqui é a teoria de que o Gustavo Acosta era cúmplice do Kieran. O quê? Mas o Gustavo? Sim, gente, o Gustavo. Além desse fato que eu comprovei, é possível notar durante a segunda temporada que o Gustavo ele tem várias assim tendências um pouco estranhas de psicopatia talvez. Além do fato de que ele desenha muita coisa, tipo, ele desenha coisas sangrentas, ele desenha mortes. O pai dele, que é o Miguel Acosta, ele revela para as pessoas não, para Meg, que uma vez ele e o amigo dele, o Kyle, estavam lá brincando com a arma dele e ele sem querer acabou atirando no rosto do Kyle. Só que ao invés disso ele estava calmamente desenhando, como o Miguel próprio descreve. Além disso, a gente vê uma cena em que o Gustavo, ele pega um batom da Brooke, porque ele já tinha dormido com a Brooke, ele pega um batom da Brooke, dá uma cheirada, meio estranho, não entendi aquela cena, e guarda no bolso. E alguns minutos depois, a gente vai ver que a Emma vai encontrar no armário dela um espelho escrito Play Me, me toque, e tinha uma fita, e tava escrito com o quê? Com um batom que o Gustavo roubou da Brooke. Gente, e não só isso, mas o Kieran, ao invés de falar, não, vamos levar pra polícia, ele vai incita a tocar, né? Porque a gente já sabe que o Kieran era o assassino. Além disso, é importante a gente saber como o Seth morreu. O Seth morre porque a Brooke tinha prendido o Seth lá naquele hotel e tinha deixado ele preso lá. E a única que sabia disso era a Audrey. Vale, era a Audrey que sabia disso. E depois o Seth morre com a mão arrancada e tal. E momentos depois a gente vai ver que o Gustavo tem um desenho do Seth amarrado
do mesmo jeito que ele foi achado, sendo que a Brooke não contou pra ele. A Brooke não contou pra ele. Então, como diabos ele iria ter aquele desenho? Óbvio que ele era um dos assassinos. Fora que, se você observar, existe um padrão um tanto diferente nas mortes da segunda temporada quanto da primeira. A primeira temporada, pelo menos a maioria das mortes, eram todas focadas na Emma. A gente tem a morte do Will, a gente tem a morte dos amigos, da menina Riley. A gente tem. Ele vai matar, inclusive, a mãe. São mortes ligadas aos amigos delas, né? Da Nina, do Tyler. Já na segunda, se você parar pra observar, a maioria das mortes que ocorrem são relacionadas a Brooke, como o Jake, ou o Seth, ou o pai da Brooke. E a Brooke em si, ela não é atacada durante a temporada inteira. Tanto que tem muita gente que teoriza de que a Brooke pode ser, na verdade, a assassina, pode ser um dos cúmplices. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ela é uma inocente e que, na verdade, ela só estava sendo perseguida pelos assassinos e que talvez as pessoas que são próximas a Brooke tenham morrido porque o Gustavo já estava com interesse nela, ora bem. Talvez ele, né, quisesse matar eles e, ao mesmo tempo, que aproveitou isso para mexer com a cabeça da Audrey e da Emma, né? Afinal, elas são as personagens que são perturbadas a temporada inteira. Fora que aquele choro que o Gustavo dá, de que, meu Deus, a Brooke foi atacada no final da temporada, pode ser verdade, porque pode ser que não estivesse no script dos assassinos atacar a Brooke, ou pode ser que seja um fingimento, do mesmo jeito que o Kieran fingiu chorar pela morte do pai no final da primeira temporada. Então, nada prova de que o Gustavo não é um cúmplice. E além disso, eu tenho uma teoria. Essa teoria vai fugir um pouco dessa primeira teoria, mas logo logo vocês vão entender. Tem uma teoria envolvendo o Quinn, a Meg e o Miguel Acosta. E que teoria seria essa? Lá na primeira temporada, a gente viu uma cena lá no quinto episódio exposta, onde o Quinn e a Meg estão conversando meio afastado, assim, tá a galera falando, não sei o que, tudo junto. E os dois, você pode ver que eles estão bem afastados. Só que os dois não são próximos, você não vê mais nenhuma cena deles dois conversando, nem nada do tipo. Por que eles estariam conversando tão íntimos? O que eles teriam a esconder? Agora a gente vai lembrar do presente que a Meg recebeu lá no primeiro episódio. Ela recebe uma caixa escrita para a Daisy. Quando ela abre, tem um coração de porco e tem uma mensagem escrita em datilografia. E veja bem, datilografia era muito comum lá na década de 90. Na década de 90 a galera usava e abusava da datilografia. E se você notar um padrão de mensagens deixadas pelo assassino, todas são escritas à mão. Então por que a mensagem para Meg seria em datilografia? Você pode pensar que a Piper tenha feito isso para perturbar ela, ou você pode pensar que talvez tenha sido obra do Brandon James. Afinal, a gente sabe que o Brandon James sobreviveu àquele tiro que ele levou no pier. Tanto que a Piper, quando está falando com a Meg e está falando com a Emma, ela fala que o pai dela foi baleado, ela foi descartada e a Emma ficou com a vida perfeita. Mas ela não fala que o Brandon James foi morto. E a Meg continua com isso, porque a Meg fala: eu nunca queria que o Brandon se machucasse, não morresse. Na segunda temporada, a gente vê que o Miguel e a Meg, eles acham o Brandon James vivo e eles deixam ele lá naquela fazenda. Eles acham até a faca deles, eles enterram a faca, que a gente não sabe se a faca era dele ou não, né? Eles deixam ele lá e meio que fogem. Ou seja, é meio nítido que o Brandon James tenha ficado vivo. E a Meg vai falar pra gente, se eu não me engano, no segundo episódio da segunda temporada, que ela mantinha contato com a família do Brandon James, né? Ela ia visitar a fazenda, mesmo depois de ter dado à luz a Piper. Sendo que a gente tem a Cassie James, que obviamente odeia ela. Embora eu não acredite que ela era a Cassie James de verdade, mas já vou falar disso. Mas assim, poderia ser também que ela estivesse indo lá ver o Brandon James. Talvez a família tenha vivido com o Brandon James lá durante um tempo e depois ela tivesse se mudado, mas o Brandon tivesse ficado lá porque o seu rosto iria ser reconhecido, afinal ele estaria vivo clandestinamente, podemos falar desse jeito. Então, tenha deixado ele lá e a Meg tenha continuado a vê-lo esporadicamente. Tanto que tem uma foto da infância da Emma que a gente pode ver claramente que a Emma tá brincando com um adulto, que a gente não sabe quem é esse adulto, e o rosto tá rabiscado. Que seria talvez o Brandon James. E quando o Miguel Acosta vê essa foto, ele se desespera e fala que a culpa é deles, porque
eles deixaram o Brandon James vivo. Que a gente viu essa cena no flashback. Ou seja, se aquela cena, ou se aquela foto é o Brandon James, talvez realmente a Meg tenha continuado com contato com o Brandon James e ele tenha mandado aquele coração, embora, beleza, não é a coisa mais romântica do mundo, mas numa tentativa de ser uma coisa romântica, acabou assustando, o que teria feito a Meg falar com o Quinn. Afinal, o Quinn é o homem com mais segredos de toda a cidade, ele provavelmente sabia disso, ele era o prefeito, e ter falado pra ele, ó, vamos se livrar do Brandon James, né, acho que ele tá matando a galera. E aí ele tenha se livrado do Brandon James, e por isso que talvez o Quinn estivesse carregando aquele corpo pro Freezer. Você lembra dessa gravação? Lá na primeira temporada, o Jake e o Will estavam ameaçando o Quinn porque eles tinham visto um vídeo onde ele aparentemente estava matando uma pessoa. E que eles se suspeitam que fosse a mãe da Brooke, né? Mas depois a gente revela, a gente descobre que a mãe da Brooke na verdade está em uma clínica de reabilitação. E quando esse vídeo vai parar na polícia, curiosamente, o prefeito fala que estava salvando a cidade, ele estava salvando a cidade. E tipo assim, logo depois ele vai falar pra gente e pra galera, pra própria Brooke, que aquele ali na verdade era um cara que estava ajudando a mãe a se drogar. Só que isso não faz muito sentido, porque que ele iria dizer que estava salvando a cidade quando era só uma pessoa sem nome? Talvez ele estivesse se livrando do Brandon James depois de 20 anos. Provavelmente era isso. Ou talvez ele só estivesse mandando ele para outra cidade. E aí, enfim, de uma forma que ele não fosse reconhecido, botou ele num saco plástico. Vai saber. A minha teoria é que ele tivesse matado ele mesmo. E ficou por isso. E por isso que o Miguel fala pra ela: ah, você já falou com o Quinn, não sei o quê. E aí a Meg responde: ah, eu e o Quinn a gente já resolveu isso. Esse seria o segredo dos dois. Porque ela teria falado pro Quinn se livrar deles. Porque se livrando, o assassinato teria parado. Só que a gente vê que a Meg se arrepende profundamente porque os assassinatos continuam. E ela fala para Emma que ela era uma pessoa inocente, devia ter defendido ele. Com peso assim, talvez ela tenha se sentido culpada por ter matado ele depois de tanto tempo. E uma coisa que também eu fico um pouco curioso em relação a essa história é que se a Meg tinha tanto contato com o Brandon James e a gente vê que a Emma brincava com o Brandon James, talvez a Emma seja filha do Brandon James também. Por quê? A gente vê, quando a Emma tinha 8 anos, o Kevin brigando, discutindo lá com a Emma, com a Emma não, com a Meg, que levou a separação dos dois e ele largou as duas. A gente não entende muito bem o motivo dessa discussão, mas ele vai falar que eles não podem continuar mentindo pra ela. E aí a Meg vai falar: teu bebê foi minha decisão. Se ele estivesse falando da Piper, né, o que faz a gente achar que ele brigou com ela por causa da gravidez da Piper, não faria sentido eles contarem pra uma criança que ela estava grávida, sabe? Não faz muito sentido. E talvez a Emma sendo filho do Brandon James faria o Kevin surtar, não querer mais olhar na cara dela, porque ela seria filha do monstro, segundo ele mesmo. Ele trata o Brandon James como se fosse um monstro, e teria feito ele largar as duas. Fora que isso motivaria muito bem a Piper cometer o massacre que ela fez em Lakewood. Afinal, ela afirma pra Meg que ela foi descartada e a Emma ficou com a vida perfeita. Afinal, se as duas fossem filhas do Brandon James, por que ela teria ficado com a Emma e não com a Piper? Você percebe? Por isso também a Piper teria surtado. Uma coisa interessante sobre quando vai falar da Piper e tal, é que ela tá lá falando com a Meg, com a Emma no pier, e ela fala: eu vou deixar sua mãe sangrando como ela fez comigo. Ficaria pesado se revelasse o que talvez ela tivesse feito com a Piper? Acho que ficaria. Mas a minha teoria é que talvez, sei lá, a Meg tivesse tentado abortar a Piper, mas ela sobreviveu, ou alguma coisa do tipo, e por isso ela teria falado daquela forma tão agressiva. Mas tá, o que isso tudo tem a ver com o Gustavo? Porque eu disse que uma teoria estaria ligada à outra. A gente sabe que esses três envolvem muitos segredos: o Quinn, a Meg e o Miguel. A gente sabe que o Miguel morava em Lakewood anos atrás, ele era de Lakewood, mas ele saiu depois da polêmica dos assassinatos do Brandon James. E a gente sabe também que o Brandon James tinha um irmão, e aquela fazenda era supostamente do irmão. Então assim, será que o Miguel Acosta não era irmão do Brandon James, que mudou de nome para poder ter uma vida normal e tal? Isso faria sentido.
Faria sentido. Ele teria adotado um nome mais hispânico, né? Botado o nome do filho um nome mais hispânico também. E teria se dado nisso. O que faz sentido, porque se a gente parar pra pensar, ele e a Meg são muito próximos, eles sempre foram muito próximos. E revela na primeira temporada que o irmão do Brandon James cuidava muito dele, era um irmão muito protetor. E se essa teoria for verdade, primeiro, faria sentido ele ter escondido o irmão vivo, né, pra ele não morrer. E segundo, se ele for irmão do Brandon James, significaria que o Gustavo seria sobrinho do Brandon James, o que motivaria ele a também participar dessa chacina. E por que ele participaria dessa chacina? Aí tem uma outra teoria, a terceira teoria, que é do Brandon James ser inocente. A gente vê na primeira temporada que a Meg tá falando lá com a Emma, naquela antiga casa dela, em que ela se arrepende porque queria ter defendido o Brandon James porque não acredita que ele tenha surtado naquela noite. Vamos lembrar a história deles, segundo a palavra da Meg. Ele era uma pessoa tímida, ele não era um monstro, eles tinham uma relação boa, ele sabia que o Kevin e a Meg tinham problemas, foi lá na escola tentar conversar com ela, falar que ela merecia alguém melhor. Os amigos do Kevin viram isso e eles espancaram ele. E o massacre começou. Depois a gente vai descobrir que a Meg transou com o Brandon James, como a gente vê lá na fita do boliche, né, B4, alguma coisa desse tipo, que ele coloca uma sessão de terapia, se eu não me engano, e o Kevin tá falando, eu não consigo tirar da minha cabeça ela transando com aquele monstro, não sei o que, como ela pode me trocar por aquele monstro. E a gente sabe que o Kevin, ele é uma pessoa muito violenta. Além da gente já saber que ele agrediu a Meg, né? Quando ele está bêbado, ele começa a agredir as outras pessoas. A gente sabe que ele não tem autocontrole, ele não tem controle da própria força, nem dos próprios sentimentos. E quando ele fala que ele merecia alguém melhor, talvez o Kevin sempre tivesse esses problemas agressivos. E talvez ter visto a Meg trocar ele pelo monstro, né, pelo menino mais esquisito da cidade, tenha feito ele surtar. Tá, mas por que ele teria matado os próprios colegas? Isso não faz sentido. Teoricamente faz. Porque se os colegas já teriam zoado ele pelo fato de terem visto o Brandon conversando com a namorada dele e tal, eles iam surtar se soubessem que o Brandon estava transando com a namorada dele, que ele tinha sido trocado pelo esquisitão, né? Então faria sentido, ele juntou o surto dele a matar esses colegas que iriam zoar ele, e usar a máscara do Brandon James seria uma coisa maravilhosa. O Brandon seria um bode expiatório maravilhoso para se livrar dele. E o estranho é que o Kevin, ele teria sido o único sobrevivente ao Brandon James. Sendo que o Brandon James tinha todo o motivo do mundo para odiar o Kevin. Por que ele iria deixar ele vivo? E a gente já viu uma cena do Brandon James original matando duas pessoas lá em 94 no flashback, se eu não me engano, do terceiro episódio, começa com esse flashback, ou do segundo, eu já não me lembro agora, eu acho que é do terceiro, da primeira temporada. E a gente vê o assassino metendo um negócio assim no meio da cabeça do cara. As mortes dele eram violentas, por que o Kevin iria sair vivo? Parece muito uma falsa morte forjada. E, além disso, faria também a Meg ter muitas desconfianças com relação ao Kevin. Por isso, talvez, a Piper, sabendo que o Brandon James seria inocente, teria reclamado com a Emma quando ela perdoou o Will de ter filmado a primeira vez deles. Porque lá no sétimo episódio, o sexto, quando ela topa em reencontrar o Will na casa dele, ela fala, eu esperava mais de você. Você perdoou ele facilmente, você foi igual a sua mãe. Ou seja, a Meg teria perdoado ele mesmo após terem deixado pensar que o Brandon James era um monstro, sendo que na verdade o monstro, o assassino, era o namorado da Meg e ela estava escondendo esse segredo. Talvez por isso tenha levado a Piper a ter tanta raiva. Fora que o termo bode expiatório é usado várias vezes durante a primeira temporada. É usado lá no quarto episódio, no último episódio. E o Brandon James seria um bode expiatório. A polícia, o pai, na verdade, viu a Meg deixando um recado pro Brandon James se encontrar no lago, acionou a polícia, ele foi lá e a polícia não deu o menor direito de defender. Eles deixaram o cara aí até lá porque seria uma isca perfeita, mas eles teriam matado ele. Porque afinal a polícia às vezes não está muito interessada em solucionar os crimes de verdade. Ela só está preocupada em achar um culpado e ponto. Mesmo que esse culpado não seja realmente culpado.
Gente, isso acontece até na vida real. Se vocês soubessem o quanto isso acontece, vocês ficariam chocados. O que levaria eles matar entre aspas, porque a gente sabe que o Brandon também ficou vivo, enquanto o Kevin, que é o assassino original, tivesse ficado vivo. Você tá chocado? Eu também tô. Bom, gente, essa foi a primeira parte das teorias de Scream. Esse vídeo já tá com 20 minutos, então eu vou parar por aqui. Depois eu vou lançar a parte 2. Já deixa o seu like, já comenta, já compartilha para os seus amigos, diz o que você acha dessa teoria maluca, se tudo isso faz sentido. Um beijo no coração de vocês e até mais.